Falar assim de preconceito, né, realmente é um tema central na antropologia, né? Preconceito, discriminação, porque são temas, né, abordados na realidade de todas as pessoas, independente da classe social, independente do nível intelectual, enfim. Falar de preconceito é falar de ser humano. Então toda sociedade, toda cultura, ela detém níveis e preconceitos específicos. Então, o que é preconceito para uma sociedade, o que pode ser discriminado numa sociedade, não necessariamente se configura, né, num preconceito e numa atitude discriminatória para outra. Mas falar de discriminação vamos dizer assim, é algo muito importante e de interesse total da antropologia, porque a antropologia é uma ciência que discute muitos fatores sociais, os fatores culturais, né, os padrões de vida, como é que as pessoas se organizam em sociedade, como é que as pessoas pensam sobre essa sociedade, as diversidades culturais, de comportamento, de pensamento, de ideologias. E o preconceito regional, especificamente, diz respeito também à antropologia, porque é algo inerente praticamente em todas as sociedades. Então, sempre há preconceitos e atitudes discriminatórias com indivíduos dentro de uma mesma região. Isso, de certa forma, tenta ser superado e também abordado pela antropologia, e esse é um comportamento que, de certa forma, é combatido pelos antropólogos. Por quê? Porque dentro da antropologia nós temos um conceito, né, etnocentrismo, que vai exatamente questionar toda essa prática discriminatória. Então o etnocentrismo sempre vê a cultura do eu, né, em detrimento da cultura do outro. Então a minha cultura é a superior, é a cultura civilizada, é a cultura moderna, né, é o que é certo, o que é belo, o que é bonito. Enfim, e a cultura do outro sempre está muito aquém, está sempre aquém, é sempre o feio, aquilo que é diferente, né? As pessoas tendem a rotular e, de certa forma, o preconceito e a discriminação se tornam práticas, né, veiculadas desse pensamento anterior que faz com que o indivíduo pense que a sua cultura sempre é superior e sempre é o centro. Que eu me lembre, eu não presenciei assim de uma forma muito séria, né, o preconceito mesmo regional. Mas assim, praticamente todas as turmas que eu trabalho, eu sempre presencio na forma de brincadeira, né, esse preconceito retratado pelos alunos. Então, no momento da apresentação, no momento que os alunos vão dizer de onde são, de onde vêm, né, onde moram, eles mesmos, assim, a gente percebe nitidamente que eles têm uma certa resignação, um certo preconceito, né, da origem da cidade deles, porque geralmente é do sítio, é do interior, é de uma cidadezinha lá, né, como eu tive, por exemplo, entrevistando um dos alunos, perguntando sobre de onde eles eram, o que eles esperavam do curso, e um dos alunos, né, ficou com vergonha de dizer, e disse, não, eu sou daqui do interior. E eu disse, sim, mas de que interior? É ele de Cochichola. E ele mesmo ficou rindo, e a turma toda, né, aquela galhofada e tudo. Então, assim, dentro do mesmo estado, Paraíba, a gente vê essa divisão bem clara, né? Ah, eu sou da capital, então vocês são do interior. A gente vê também, a gente presencia, no caso aqui até mesmo de Campina Grande, nosso município, as pessoas, mesmo Campina Grande sendo considerada uma cidade do interior, as pessoas não se veem dessa forma, né? Então quase nenhum campinense se vê como uma pessoa interiorana. E aí sempre o interior é aquilo que vem depois de Campina Grande, é o que está aquém, é o que está fora, as margens de Campina Grande, é que seria, né, o interior. Os próprios campinenses, a maioria, não se veem enquanto pessoas que, né, são oriundos do interior. Então, assim, a gente vê de uma forma ou de outra um preconceito, uma discriminação, às vezes na forma de brincadeira, de uma forma assim meio despretensiosa, mas que de certa forma veicula exatamente essa discriminação e esse preconceito por parte das próprias pessoas e dos colegas e professores, enfim, de todos, né? Pois é, eu sou o Ronildo, eu sou norte-rio-grandense, mas moro aqui na Paraíba desde 1973. Estudei aqui, hoje eu sou professor do Colégio Técnico Dom Vital, tenho 50 anos. Com relação à discriminação, não chega a ser discriminação, mas por Catolé do Rocha e a Paraíba ser estar de uma cidade estereotipada com relação à violência, algumas vezes, quando eu era fotógrafo, que eu viajava para Fortaleza, Recife e outras cidades,
E quando ia preencher cadastros e que se falava que era da Paraíba, que falava que era de Catolé do Rocha, a gente percebia algumas piadas e alguns questionamentos com relação à violência da Paraíba, especificamente a violência de Catolé do Rocha. E muitas vezes me tratavam como, entre aspas, um dos pistoleiros de Catolé. Isso no bom sentido, brincando, mas a gente sabe que isso é uma piada estereotipada, porque Catolé durante muito tempo foi considerada uma cidade violenta. Mas isso era mais no tabu com relação a duas famílias existentes. Só que nos tempos atuais as duas famílias já são casadas entre si. Então, não sei se isso chega a ser discriminação, mas é ser rotulado de morar numa cidade violenta e por morar numa cidade violenta ser consequentemente violento, né? Normalmente eu tirava de letra e eu só retornava assim, o que é que você já sabe de verdade de Catolé? Então essas pessoas elas só ouviram dizer, ouviram falar, na verdade elas não tinham dados que comprovassem isso, mas era uma espécie de propaganda existente com relação à cidade de Catolé do Rocha, com relação à violência. Bom, a minha história sobre preconceito regional foi, no caso, quando eu voltei a morar em São Paulo com a minha mãe, que eu nasci lá, só fui criada no Rio Grande do Norte. Aí, quando eu tinha 10 anos, eu retornei para lá. Então, eu ainda era criança e queria muito, né, fazer novas amizades, e brincar na rua e na escola também, eu me sentia um pouco isolada. E até com os meus primos na minha família eu sofri um certo preconceito regional devido à forma que eu falava, né? A forma que os costumes que eu tinha, as brincadeiras, as nomenclaturas das brincadeiras eram diferentes, né? E tudo mais. Então, lá, você sendo do norte ou do nordeste, você é chamado de baianão, quando você é dito como uma pessoa da região norte ou da região nordeste. E isso eles me chamavam bastante, sabe? De baianona e tal. E eu não entendi direito que também não significava muito isso, porque eu era criança e isso não tinha muita importância pra mim. Mas essa certa recriminação que eles faziam comigo me fez me adaptar mais aos modos deles, né? No caso, ao modo de falar, ao modo de agir. Então eu comecei a tentar forçar a minha fala, eu não me adaptei normalmente, né, de adquirindo aquele jeito de falar. Eu tentava imitar, né, não foi um processo natural. E é basicamente isso, na minha história do preconceito regional. E quando eu retornei de São Paulo para Rio Grande do Norte, eu também sofri preconceito regional. Porque, tanto que quando eu voltei, eu ia cursar a 8ª série e quando eu cheguei, né, e que eu abri a boca para falar, eu chorei bastante. Tanto é que eles me disseram que eu parecia uma televisão quebrada. Então eu sofri preconceito regional tanto de um lado quanto do outro, né? Mas por causa dos costumes e principalmente por causa da fala. Oi pessoal, meu nome é Deise, eu sou do Ceará e contra o preconceito regional, o que eu tenho a dizer é que muita gente fala que os cearenses eles têm a cabeçona, eles são burros. Tem até um exemplo que um amigo meu falou que tinha um cearense no show do Milhão, ele falou que ele ia perder porque ele era burro. Muita gente também fala do sotaque, assim, que fala assim esquisito, fica rindo, mas eu não ligo não. E hoje eu tô arrependido de ter feito imigração. Volto pra casa fudido com um monte de apelido. O mais bonito é cabeção.